Se a intenção de tua ação foi deixar o teu inimigo furioso e ele ficou, então teve sucesso em sua estratégia. É verdade. Começa o vídeo com essa frase para dizer o quanto a gente pega a pilha. Muitas das vezes a gente parece com aquele garoto de 12 anos que não consegue lidar com algumas afrontas, com alguns deboches, com algumas indiretas. E a gente quer recorrer, quer pagar muitas das vezes com a mesma moeda. E o assunto desse vídeo é exatamente para falar do que aconteceu nas aberturas das Olimpíadas. Ou seja, está todo mundo falando mais da abertura do que do evento. Por quê? Porque a grande maioria dos cristãos passaram a publicar, a postar, a enviar para outras pessoas, e isso se transformou um evento maior do que talvez estivesse proposto para ser. Primeiro, quero dizer que a apologia ao quadro de Leonardo da Vinci, que ficou conhecido como A Última Ceia, foi completamente desnecessária. Por isso, tem alguns pontos a destacar. Todo grupo que exige respeito precisa de igual modo respeitar. Caso contrário, a exigência não será mútua. A exigência só será de um lado, ou seja, você pede aquilo que você não oferta. E respeito, não só uma crença que seja majoritária, uma crença que seja muito popular. Respeito também a crenças pequenas, respeito a povos pequenos, respeito a classes pequenas. Então, se vocês querem respeito, vocês precisam respeitar. Porque parece antagônico vocês cobrar uma coisa que vocês não fazem. E aqui a minha observação não é porque desrespeitou de algum lado ou fez uma apologia desnecessária à fé cristã. Poderia ser qualquer outro tipo de fé e manifestação. Talvez não tivesse a repercussão que tem quando se faz alguma coisa relacionada ao cristianismo. Por ser uma religião mais popular, uma religião que recebeu mais investimento e ela se tornou mais conhecida no mundo. Mas a ideia que passa é, primeiro, que não tem coerência. O que aquele quadro tem a ver com a abertura das Olimpíadas? O que eu penso é que vocês tiveram a intenção mesmo de provocar, tiveram a intenção de mandar uma mensagem que sacudisse, talvez que abalasse o meio cristão, e as pessoas em contrapartida caíram na pilha, morderam a isca, caíram no laço e rebateram. É claro. Segundo, as pessoas que fizeram isso conseguiram de fato a atenção que queriam, pois a abertura das Olimpíadas está sendo mais falada do que os Jogos Olímpicos. Ou seja, a propaganda foi muito certeira. Primeiro por quê? Porque a maioria das pessoas repostaram. E a internet trabalha com algoritmo. Quando tem muitas pessoas falando de um assunto, de uma coisa, então esse assunto ele vai aparecer e só vai alimentar e dar mais força ainda os autores, as pessoas que tiveram ideia daquilo. Nenhuma propaganda é ruim. Sabe aquele fale bem ou fale mal, mas fale de mim? Teve um especial aqui da Porta dos Fundos, especial de Natal. No primeiro especial todo mundo repostou, mesmo que fazendo uma crítica, mas o assunto, o vídeo, até pessoas que nunca assistiram nem Porta do Fundo ou algum tipo de especial, foram lá para assistir, para ver se era aquilo mesmo. Ou seja, a campanha alimenta a curiosidade e não existe publicidade ruim. Toda publicidade é benéfica ao alvo dela. Ou seja, a gente está repostando, mesmo que falando mal, você está de alguma forma colocando aquilo em uma evidência maior e uma proporção maior do que poderia ter. Existe uma tática de campanha que alguns marqueteiros eles passam para as pessoas, principalmente para ensinar as grandes massas, para não colocar o nome do candidato. Porque uma vez que você coloca o nome do candidato, o algoritmo reconhece ali que aquele nome é muito popular e ele vai mostrar aquele candidato para cada vez mais pessoas. Então o que é que acontece? As pessoas geralmente colocam algum tipo de referência para aquele nome. E todo mundo entende que é. Mesmo falando da pessoa, não fala diretamente, por exemplo, cita alguma peculiaridade daquele candidato para não colocar o nome. Porque uma vez que você fala, mesmo falando mal, o algoritmo reconhece que aquele nome é importante e tem impacto. Mas aí alguém pode perguntar, mas Gustavo, você se sentiu incomodado? Não. Não. Eles representaram uma obra de arte ali, uma obra de arte de Leonardo da Vinci, que levou de 3 a 4 anos para ser concluída, que na cabeça do autor, na cabeça do artista, aquilo era a representação da última ceia, da última noite de Jesus com os discípulos, também o momento da traição, aquele momento revela exatamente o episódio que ele diz, ainda nessa noite um de vocês irão me trair, mas aquilo é uma representação do autor. Eu não vejo sentido ele pegar uma obra de arte daquele tipo
e tentar colocar numa abertura de Jogos Olímpicos, talvez para lacrar mesmo, para causar esse alvoroço que está conseguindo causar. Acabei de assistir uma cena onde mais ou menos parece alguns soldados romanos de uma piscina deitado em uma boia e um ator como se fosse Jesus. A piscina lá, um dia de sol, e ele vai pular na piscina. Quando ele pula, ele bate com os pés na água e ele cai, ou seja, fazendo referência àquele que não afunda, que anda por cima das águas. E aí as pessoas no comentário, não brinque com Deus não se brinca, cuidado. E a pessoa que postou fez uma pergunta, é esse o Jesus que você serve? Exatamente dizendo que aquilo ali é uma representação. E a gente muitas das vezes até critica alguém que tem um quadro de Jesus, que fala que é idolatria, mas fica pilhado quando alguém faz algum tipo de brincadeira com esse Jesus aí, que nada mais é do que uma representação que é muito distante daquela representação bíblica que a gente pode perceber ou entender de Jesus. Agora, um ponto que me incomoda nessa situação é o que Jesus mesmo falou sobre a nossa indignação seletiva, né? Engolimos camelos e precisamos muitas das vezes coar mosquitos. Várias pessoas indignadas, com sangue nos olhos. Não pode fazer isso porque é contra Jesus, vai envergonhar, está envergonhando o nome de Jesus. Isso é uma afronta a Deus. Tudo bem, porque parece que a nossa indignação ela só recebe aquele modo ativado quando é algo que vem de fora. A gente só está brincando com Deus, ou com Deus não se zomba quando é algo que vem de fora. Mas a gente não pensa assim quando a gente vê aquele pastor que está lá usando o nome de Deus, fazendo atrocidades pela influência que tem, como nos últimos meses, nas últimas semanas, escândalos e mais escândalos, coisas feitas com crianças que são absurdos, não é nem legal falar aqui, para que muitas das vezes o alcance do vídeo não seja derrubado. Mas atrocidades mesmo. E aí o que é que a gente vê? Pastores corporativistas querendo relativizar um ato tão brutal. Outros que têm muita influência de não, mas a gente tem que abafar isso aí, tem que colocar a sujeira debaixo do tapete, porque quem é pastor, só pastor que pode botar a mão, só pastor que pode falar de pastor, só pastor que pode repreender pastor. Poucos são os que vão para a internet e dizer, não, isso está errado, isso não é certo. Isso não se faz. Com isso vocês estão envergonhando o evangelho. Com isso vocês estão tocando em algo que é sério, que é santo, que é a igreja. Ou que pelo menos deveria ser, né? Sabe de nada, inocente. Eu já caí muito nessa pilha, mas eu era adolescente. Quando tinha muitas das vezes no meu evangélico, bora boicotar isso. E com aquela cabeça de adolescente, bora por aqui, o caminho é esse, tá todo mundo dizendo que é esse. Vamos fazer isso. Não, a gente vai se dignar com isso aqui. Aí todo mundo tinha que se dignar. Não, a gente vai apoiar isso aqui. Aí todo mundo tinha que apoiar. Não, meu amigo, você tem cabeça. Você pode se posicionar a partir dos teus conceitos, das tuas ideias, daquilo que você conhece. Seria interessante se ficássemos com sangue nos olhos. Todas as vezes, sim, que alguém fizesse isso, debochasse da nossa fé, mas uma forma de debochar da nossa fé não é só fazendo uma representação de um quadro. Sabe quando as pessoas debocham da nossa fé? Quando eles cobram por aquilo que não merece ser cobrado. Quando eles usam sua popularidade para enganar, para ludibriar, para oprimir, eles estão zombando da nossa fé. Quando esconde trechos que são verdadeiros e essenciais na palavra de Deus, para colocar textos secundários, para manter o povo ali num cabresto, para tirar o dinheiro do povo, eles estão zombando de você, estão zombando da tua fé. Sabe por que isso não te deixa chateado? Porque é algo que surge no meio, no seio da igreja, entre os religiosos. E como eu sempre digo, o sistema religioso ele se retroalimenta, um precisa do outro. É um picareta que encobre outro. É um vagabundo que encobre outro. É por isso que você não vê essa indignação ela se tornar coletiva. E para concluir, quero dizer que Cristo ou Deus, ele sabe se defender sozinho. Geralmente vem os defensores, os justiceiros de Deus. Com Deus não se brinca, Deus sabe se defender sozinho. E no momento que ele não souber se defender sozinho, ele não merece nenhum título de Deus, ele já não é mais autossuficiente. Fogo nele, Jesus, nem queima, torra. Lembra lá do episódio, naquela noite, exatamente após a ceia, quando os soldados foram prender Jesus. E que Judas vai lá e dá um beijo e as pessoas vão em direção a Jesus. Sabe o que Pedro faz? Tira a espada e corta a orelha do soldado Malco.
O maluco é brabo. E Jesus ele repreende Pedro para que ele guarde a espada e diz que aquele que usa de violência com a espada sofrerá a mesma violência com ela. Pega a orelha do soldado, coloca de volta, operando ali um milagre. E ele diz: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não poderia aqui agora rogar a Deus, ele mandaria 12 legiões de anjos ao meu favor, ao nosso favor? Ou seja, o que ele quis dizer: eu sei me defender, Pedro. Se eu quisesse aqui, com um sopro, Deus aí destruiria tudo. Mas não é isso que eu quero. E aí vem os justiceiros de Deus com a síndrome de Pedro. Tá falando de Deus? Peraí, eu vou puxar minha espada aqui e vou tacar-lhe a orelha. Eu vou puxar minha espada aqui e eu vou pra briga, meu irmão. Aqui tem coragem. Pelo contrário, você não vê Jesus cair na pilha de ninguém. Até quando tentaram colocar Jesus na pilha, ele olha para ele: que é isso aí? É o quê? Não, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E jogo que segue. Tomara que da próxima vez, em algum assunto assim, vocês façam um juízo de valor melhor. E não caia nesse efeito manada. Para onde um vai, todos vão. Ou seja, com Deus não se brinca, mas uma pseudo-revelação ou atuação de Deus, talvez. Eu não faria, mas aquele lá não é o meu Deus. Não é o Deus, não é o Jesus que eu acredito. O Jesus que eu acredito não está lá naquela quadro daquela apresentação, daquela representação da Santa Ceia, da Última Ceia. Muito menos aquele Jesus louro. Não é esse o meu Jesus. O que eu acredito e que penso, ele não tem uma foto, ele não tem um busto, ele não tem uma imagem, e isso para mim é suficiente. Eu consigo lidar muito bem com isso. Só espero também que a tua devoção e o teu amor a Jesus não esteja condicionado a uma foto ou a um busto, e sim os seus ensinamentos e tudo que ele fez em favor da humanidade. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Até a próxima.